se tivessem em guerras cibernéticas, elas iriam ter que buscar aquele meio mais seguro. Imagina uma nação atacando outra nação diretamente o meio cyberespaço. Uma nação conseguindo hackear toda a estrutura financeira de outro país. Imagina o caos em um país. Então, como que você iria se proteger de algo como esse? Apenas o Bitcoin iria sobreviver a um ataque desse. E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Soft War. Eu estou sem o microfone agora, mas eu vou direto ao ponto. Primeiro que esse livro pode ser encontrado facilmente na internet, ele está em inglês, mas ele traz umas coisas interessantes, né? Primeira coisa é a forma de mudança de poder, né? Uma nação que adotar Bitcoin, ele vai ter um poder soberano. Eu vou ler também um Twitter, né, de um rapaz que eu acho que ele coloca de forma mais clara. Primeiro vamos a uma reflexão, né? Veja, a forma que o Bitcoin foi construído, se você acompanha o canal, você já começou a entender o Bitcoin, vê o quanto que o Bitcoin ele é um pouco complexo e difícil realmente de você destruir. Como é que você consegue, né? Vê que interessante, as pessoas, é muito difícil abstrair essa coisa, porque você gerar, né, 12 palavras de forma offline e que essas 12 palavras terão associadas a um endereço Bitcoin criptografado que funciona sem a necessidade de você conectar à internet, isso é difícil de entender, mas como isso foi construído para que cada indivíduo, né, tenha uma certa soberania sobre isso. Além do fato, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo conseguir rodar toda a blockchain do Bitcoin. Ou seja, se qualquer pessoa do mundo parar de rodar a blockchain do Bitcoin, sempre vai ter outra pessoa em outro lugar do mundo rodando essa blockchain do Bitcoin. E até a forma, né, de você aprovar as transações, né, e as pessoas que vão ter recompensa por conseguir encaixar as transações no bloco, para a partir daí os validadores, que são os node runners, validar as transações. Existe toda uma competição, né, e um mecanismo de prova de trabalho. Esse livro é exatamente construído em cima disso. Toda a forma de criptografia, né, toda a forma de UTXO, já tem vídeo aqui no canal falando um pouco sobre o UTXO, você pode dar uma olhada. O Bitcoin, de fato, ele foi construído realmente para ser, né, muito resistente à censura, a nações que querem, de alguma forma, proibir o Bitcoin. Então o livro é esse, né? Soft War. A teoria naval de poder, de projeção nas nações, ou na nação, com estratégia, né, significativa de Bitcoin. Aí foi escrito por esse cara aqui, né? Jason. Eu arranho um pouco de inglês, então eu vou direto, né, no Twitter. Eu acho que ficou mais claro aqui esse Twitter aqui, ó, ficou bem legal, desse Thiago Cypherpunk. Caso de uso militar, né, do Bitcoin. Em resumo, Soft War, uma nova teoria sobre projeção de poder e o significado estratégico naval, assim, por Major Jason, né? A humanidade sempre buscou proteger seus recursos, né, impondo custos, impondo barreiras, né, físicas a seus inimigos em 4 principais domínios. Aí você tem terra, mar e espaço. Interessante, né? Está relacionado aos 4 elementos, né? Na terra você tem um exército, no mar a marinha, no ar as forças aéreas, no espaço foguetes e satélites. Aí a sociedade, né, protege seus recursos usando o que é o poder físico, né, na terra, no mar, no ar e no espaço. E se um novo domínio emergisse chamado ciberespaço? Nesse território digital existem informações cruciais. Os humanos desejam proteger e preservar, como dados financeiros. Realmente, os dados financeiros, né, está relacionado a uma energia de vida, o tempo de vida sua, né? Então isso tem que ser guardado de uma forma muito eficiente. Diferente dos domínios tradicionais, sempre definidos por meios físicos, o ciberespaço, né, que é um ambiente virtual, apresenta um desafio singular. Nesse novo domínio, os esforços para proteger essas informações
tem falhado, pois depende apenas de lógica codificada, vulnerável e ataques como negação de serviço e outras formas de exploração eletrônica. Exatamente isso, você pegar as reservas da Rússia nos Estados Unidos, e os Estados Unidos é uma forma de impor seu poder contra outras nações. Interessante, né? Então você está aí trabalhando com a energia monetária, né? No caso, a Rússia emprestou a energia monetária dela para os Estados Unidos, opa, eu vou aplicar uma sanção, né, para você. Sem barreiras físicas, a segurança no ciberespaço exige uma abordagem diferente. Então você tem cybercrime, ataques cibernéticos como violação de dados, phishing, ataques de ransomware ou espionagem, né, cibernética, seguem sendo um alto risco no setor empresarial. A projeção é de aumento significativo, segundo números de estatística, o custo anual dos crimes cibernéticos. Os humanos sempre protegeram seus recursos com o uso de poder físico, porque no ciberespaço deveria ser diferente. Então, terra, mar, espaço, né? E você usa o ciberespaço, como você se protege disso? E se surgisse um sistema ancorado na realidade física, como você conectaria, né, algo que é virtual ao mundo físico, né? Você teria que conectar isso através de energia, através de prova de trabalho, ou seja, Bitcoin, né? E se surgisse um sistema ancorado em realidade física, conectado a ciberespaço, ao mundo tangível, isso possibilitaria aos humanos proteger suas informações valiosas utilizando poder físico. Porque, vê só, muita gente pensa que o Bitcoin ele é apenas uma moeda virtual. Na verdade, a rede Bitcoin ela é uma internet construída para o dinheiro. Não é que o Bitcoin ele é o dinheiro de internet. Na verdade, o Bitcoin é a internet do dinheiro. Toda a internet foi construída para isso. Esse sistema é um computador global cuja circuito é a rede elétrica mundial, consumindo energia física do mundo real para o meio de hardware, máquinas de hash. Esse computador transforma a rede elétrica global em um microchip para assegurar a segurança dos dados, descentralizado e controle, envolvendo as nações em guerras de hash. Se tivessem em guerras cibernéticas, elas iriam ter que buscar aquele meio mais seguro. Imagina uma nação, né, atacando outra nação, atacando diretamente o meio ciberespaço. Uma nação conseguindo hackear toda a estrutura financeira de outro país. Imagina o caos em um país. Então, como que você iria se proteger de algo como esse? Apenas o Bitcoin iria sobreviver a um ataque desse. Então o Bitcoin ele é a maior proteção. Eu acho que as coisas elas estão começando a surgir, né? Assim, pessoas que entendem de guerra, entendem desse tipo de coisa, já estão começando a notar que não só esses 4 espaços, mas o ciberespaço ele é tão importante agora como esses espaços físicos. Uma forma de guerra eletrônica prevista por Nikola Tesla em seu ensaio Problema do Aumento de Energia Humana, escrito em 1900. Cara, é sensacional, energia humana. Né? Então, naquela época, Tesla já falava, né, de uma energia humana. Né? Essa energia que eu falo no canal aqui, outros canais falam também, de energia monetária, né? O seu tempo de vida empregado. Então tome cuidado quando você compra um shitcoin, por exemplo. Veja que essa shitcoin ela não tem a robustez do Bitcoin. E será que ela pode ter algum dia? Nunca vai ter. Simplesmente por fato dela ter toda uma empresa por trás, né, que controla isso. E o Bitcoin, por ele ser tão forte, justamente por qualquer pessoa no lugar do mundo conseguir baixar toda a blockchain do Bitcoin, toda a rede Bitcoin no seu dispositivo. Os humanos descobriram como impor custos físicos a invasores no ciberespaço. Esse pode ser a peça
que faltavam para completar o quebra-cabeça. Então, proteger-se fisicamente é a forma de você proteger o cyberespaço. O ser humano pode ser aprendido, pode ter aprendido a proteger suas informações valiosas por meio de sistema que chamamos de Bitcoin, ao consumir quantidades significativas de energias do mundo físico. O Bitcoin estabelece uma ancoragem na realidade que muitas outras entidades digitais não possuem. Então, o Bitcoin, quanto mais o poder computacional do Bitcoin ele tiver maior, mais o Bitcoin ele se torna forte, resistente, né? Mostra que a rede ela está cada vez mais forte. Não só a rede de forma física, mas a rede humana. Quanto mais as pessoas conhecem o Bitcoin e educam sobre Bitcoin, mais essa rede em relação ao Bitcoin ela aumenta. Ou seja, pessoas como eu, pessoas como outros canais que falam Bitcoin seriamente, tá? Sem falar de golpe, sem falar de shitcoin, sem falar de outras coisas que vão te prejudicar, porque é aquilo que eu sempre falo no canal. Bitcoin, o resto é golpe. Outros canais já falam isso também. Você tem que entender isso o mais rápido possível, você entender a diferença entre o Bitcoin e o resto. No contexto militar, o uso do Bitcoin se destaca na proteção de informações financeiras. A operação desse vasto computador global é tão custosa que, por sua natureza descentralizada, impõe barreiras significativas a invasores que tentaram explorá-lo sistematicamente, né? As pessoas podem não ter prestado atenção nisso, porque esse protocolo foi chamado de Sistema Eletrônico de Pagamentos Ponto a Ponto, ao invés de protocolo de prova de trabalho reutilizável de arquitetura de servidor descentralizado, BitPower, o poder do Bit. É interessante porque o Bitcoin, né, ele pode ser visto de diversas maneiras, né, como um dinheiro de pessoa para pessoa, pode ser uma rede de pagamentos, um poder, né, que vai algo que vai guardar sua energia monetária com eficiência. O Bitcoin não é um protocolo monetário, ele é um sistema de armas de cibersegurança, baseado no poder físico que as pessoas estão escolhendo livremente monetizar para manter seguras suas informações. Sensacional, cara, sensacional. Onde construiu a linha de defesa, como você se protege, né? Você tem aqui espadas e escudos, né? Incendiários, armamento, né? Infantaria, tanque, navios, bombardeio aéreo, nuclear tático, nuclear estratégico, e agora quer a guerra suave, né? Que é com Bitcoin. Sensacional, a rede Bitcoin é algo impressionante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, forte abraço, vejo você no próximo.